tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar é comprar bem. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. É um mistério, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E às vezes, nem nossa é. Mas sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então, muito menos. Nascemos de um sonho, de um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma, se transforma, renasce, se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou a jornalista Renata Appel e está no ar o programa Consumidor RS. Informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. O Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Este é o plano. Estamos sintonizados no canal BA 20520 da Claro Net TV Porto Alegre, com transmissão simultânea para as principais cidades do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, estamos sintonizados no canal 26526 e também em tempo real para o mundo todo no portal do canal BA na internet. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Veja nesta edição.
palestra especial do Cindy Lojas Porto Alegre, com o neurocientista Wesley Barbosa, traz dicas para vender mais através da neurociência. Vice-presidente de comercialização do Secov RS HDM, Dr. Rafael Padoim Nenê, comenta as vendas no mercado imobiliário gaúcho e as taxas de financiamento habitacional. O Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem um apoio de Panvel Farmácias. Panvel, bem você, você bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Na noite da última segunda-feira, 17, o Sindicato dos Lojistas, Cindy Lojas de Porto Alegre, promoveu no Teatro da Unicinos a sua palestra especial. Evento este que ocorre uma vez por ano e é sempre muito prestigiado pelo público do varejo. Nesta edição, a palestra especial foi também comemorativa pelos 85 anos da entidade, celebrados no dia 18 de outubro. O neurocientista Wesley Barbosa foi o palestrante, trazendo o tema A Neurociência como ferramenta para vender mais. Estivemos no evento. Presidente hoje promete palestrante fantástico, cheio de histórias, intenções e o que é melhor, falando de neurociência, assunto inovador, como sempre, Cindy Lojas à frente. Com certeza, prazer receber vocês aqui. É uma alegria muito grande para o Cindy Lojas estar apresentando o Wesley Barbosa para a sociedade aqui, para os empreendedores e para os seus colaboradores também, que vem trazer um assunto muito importante, a neurociência aplicada nas vendas. Isso realmente faz se as pessoas se derem conta da importância disso e conseguirem aplicar a partir de amanhã de manhã, que eu espero que apliquem, né? Realmente é um fato inédito. O Cindy Lojas vem fazendo isso já há muitos anos. Todos os finais de ano a gente traz um palestrante de nome, de renome nacional e até às vezes internacional, para falar exatamente nesse momento de final de ano. Tem aí Black Friday, tem Natal, este ano temos a Copa do Mundo, né? Verdade. Mas excepcionalmente esse ano que o Cindy Lojas completa no dia de amanhã, os 85 anos, nós trouxemos o Wesley Barbosa exatamente agora para também para fazer parte também das comemorações dos 85 anos do Cindy Lojas de Porto Alegre. Nos alegra muito e tenho certeza que quem assistir a palestra do Wesley Barbosa, está assistindo hoje aqui, vai sair daqui maravilhado com o conteúdo que ele vai trazer, com autoconfiança que vão sair aqui as pessoas. Então isso acaba ajudando muito o nosso dia a dia e espero que a gente possa colaborar de forma efetiva com os empreendedores e com seus colaboradores, trazendo pessoas como Wesley Barbosa para trazer seu conhecimento para nós. Um dos pontos que a gente abordou, que é fantástico, pós-pandemia, o pessoal que trabalha com vendas, está angustiado, está ansioso. Natal sempre foi aquela época de comissão e vamos embora, vamos vender. Só que agora as estratégias, digamos assim, de 3, 4 anos para cá, elas mudaram. A venda pela internet e vamos dizer assim, o digital, como a gente está chamando aí, tem mudado um pouquinho o conceito de atendimento de vendas, né? Então isso acaba, mas não de forma alguma a venda física vai deixar de existir. As empresas, os vendedores, as pessoas têm que estar preparadas para todos esses momentos, inclusive para esse momento de venda online, que acaba refletindo no dia a dia das lojas. Não existe mais só venda online ou só venda física, ela é uma conjunção de esforços. Então as pessoas têm que estar preparadas para isso. Essa é a diferença, não falamos mais só de e-commerce ou só de venda física. Nós falamos de tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. Então, por isso que é importante uma palestra como essa do Wesley Barbosa aqui, para que a gente possa estar preparado para enfrentar esses novos desafios que o comércio está nos apresentando já a partir da pandemia, mas ele já vinha dando sinais desde 2015 para esse tipo de movimento. E o associado do Cindy Lojas, ele tem essa vontade de aprender, porque a gente também comentou sobre isso, o pessoal chegando cansado, trabalhou o dia inteiro, estudou, mas está aqui com uma vontade de assistir essa palestra, começar a praticar, o que a gente vai mudar, e que lindo, que galera animada.
Com certeza, isso é o que nos anima, né, a continuar fazendo esse tipo de evento, esse tipo de encontro com nossos colaboradores, com nossos empresários, para que eles possam realmente se sentir felizes. E esse é o nosso papel mesmo, de trazer felicidade, trazer alegria. E nada melhor para quem trabalha com vendas, estar alegre na hora de atender o seu consumidor. O consumidor gosta de gente alegre, ele gosta de ser atendido por pessoas que transmitam alegria, transmitam confiança. E tudo isso ajuda na hora de fechar o negócio para valorizar mais ainda a profissão de vendedor. Não, e é impressionante como essa energia ela tem crescido muito mais em pessoas assim, da nossa idade para cima. Paulo Pena Rei tocou nesse assunto. Pessoas de 70 e poucos anos trabalhando e fazendo a coisa acontecer, querendo informação, querendo se atualizar, uma mente jovem. Com certeza, hoje a tecnologia facilita muito isso, né? As pessoas estão em casa, a gente acha que estão sem fazer nada, mas estão lá na internet, estão no celular, estão no Google, enfim, tem muitos lugares que eles buscam informação. Por isso que é importante o vendedor aqui, as equipes de vendas e as empresas estarem preparadas para esses momentos. O consumidor está preparado. Nós precisamos, como atendentes, como vendedores, como empresários lá que atendem o consumidor, precisamos também estar preparados para atender esse consumidor. Que nós também somos consumidores, né, nos outros momentos. Quando a gente está atendendo, a gente é o vendedor, mas na hora que a gente vai para a loja para comprar, também é o cliente, né? Então é muito importante que a gente esteja preparado para isso. Por isso que o Cindy Lojas continua insistindo em trazer palestrantes como Edlis Barbosa para fazer a diferença no dia a dia das equipes de venda, dos empreendedores, porque assim, uma palestra é para todo mundo, para qualquer uma pessoa que queira assistir essa palestra aqui, tenho certeza que vai levar alguma coisa de boa para casa. Eu já estou curiosa pelos próximos encontros, estou sabendo que amanhã então já temos aniversário. Tem algum evento próximo, assim, para dar um spoilerzinho para o nosso consumidor? O que a gente pode esperar do Cindy Lojas? Olha, o evento mais importante que a gente está trabalhando com muito carinho, mas muito carinho e com muita dedicação mesmo, é a nossa FBV, que acontece só o ano que vem, em maio do ano que vem. Mas a gente já está antes de terminar a última edição, em maio deste ano, para preparar uma feira brasileira do varejo extremamente diferenciada, com muita novidade, com muita tecnologia, com muito conteúdo para que todos os lojistas, todos os empresários do Rio Grande do Sul, do Brasil e talvez da América Latina venham para cá para visitar essa feira. Esse é mas assim, hoje é o que nós estamos dedicando maior quantidade de tempo. Mas tem todo mês tem nosso café com lojista, tem nossa revista, enfim, tem nossos cursos que acontecem quase que diariamente no Cindy Lojas. O Cindy Lojas é uma máquina de fazer acontecimentos diários para os lojistas. Então, não dá para dizer qual é o mais importante, mas hoje o que nós estamos dedicando mais energia, efetivamente, a FBV para 2023. Claro, até lá tem muita coisa, tem o Natal, tem Black Friday, tem Copa do Mundo, aí tem que se preocupar, vai ter ainda outros eventos importantes, datas importantes no início do ano que vem, que são fundamentais para a sobrevivência dos empreendedores, né? Eles estarem preparados. Por isso a gente traz pessoas muito preparadas para cá, para trazer conhecimento, para agregar, para poder ajudar a todo lojista. Esse é o papel que o Cindy Lojas faz. A gente sai simplesmente fazer uma convenção coletiva como entidade, que é a nossa obrigação principal, para trazer conteúdo, trazer qualificação, trazer conhecimento para o lojista. Eu aproveito para convidar quem estiver nos assistindo aqui, que procure o Cindy Lojas e busque lá a sua ajuda no que for necessário. Dentro de Porto Alegre, o Cindy Lojas está preparado para ajudar todos os empreendedores do varejo. Isso que eu ia te perguntar, uma dúvida minha pode ser do telespectador. Com esse respaldo gigantesco que o Cindy Lojas fornece, aumentou o número de associados desde a época, uns 7 anos atrás, quando a gente tem conseguido manter o número de associados, não é muito fácil. Com a pandemia, houve muito fechamento de negócio, né? A gente está buscando, está retomando agora, a partir da metade desse ano, começou a se retomar de novo o aumento do quadro social. E a gente espera até o final do ano ter um acréscimo considerável, sim, no quadro social. Mas o importante é o seguinte, independente de ser associado ou não, o Cindy Lojas representa todo o varejo de Porto Alegre. A categoria. São mais de 30 mil empresas em Porto Alegre e Alvorada, que o Cindy Lojas é o representante legal. Então, é importante que eles procurem o Cindy Lojas, nos procurem para que a gente possa estender a mão para o empreendedor, para ver o que ele precisar, a gente está lá exatamente para ajudar ele. E lembrando que se associando tem uma série de vantagens fantásticas, até
plano de saúde, algo assim? Tem tudo. Nós, como falei, o Cindy Lojas tem mais de 50 produtos na prateleira, todos eles com algum tipo de benefício para o associado. Tem uns que são gratuitos, muitos deles, como exame admissional para quem é associado, ele foi contratar um funcionário, ele não precisa pagar o exame admissional, o Cindy Lojas paga para ele, se ele for associado ao Cindy Lojas. Tem palestra como esta aqui que nós estamos assistindo hoje, aqui do Eris Barbosa, que também é gratuita. Tem o café com lojista que a gente faz uma vez por mês, que é gratuito para quem é associado. E tem um monte de coisa boa para a gente comer lá. Com certeza. A Feira Brasileira do Varejo é um evento que a gente faz, que também é gratuito para o associado. Então, realmente tem muita coisa de valor que agrega valor para o empreendedor. Basta ele nos procurar, basta ele estar lá presente junto com a gente, que eu tenho certeza absoluta que quem vai gostar. Não, e brincadeiras à parte, não é só alimentar o corpo, mas alimentar a alma de conhecimento. Café com lojistas, eu lembro desde as primeiras edições que a gente fazia a cobertura, ele traz isso no seu DNA. A pessoa chega ali, claro, de manhã a gente tem fome, toma aquele cafezinho, come, mas ela vai para buscar conhecimento, isso é maravilhoso. Com certeza, além do conhecimento, tem o networking que a gente faz, né? Gera muito networking nesses encontros, né? Com pessoas das mais variadas profissões estão presentes nos cafés com lojistas ou nos eventos de lojas, né? Hoje é um evento que tem, a sociedade está convidada também, né? Então não é só lojistas, é importante esse momento de network também. Lavar a alma de todos os sentidos, né? Não só com comida, mas também com conhecimento, com conteúdo, enfim, com aprendizado, né? Parabéns por essa gestão incrível, humana, inteligente e proporcionar tudo isso para nós e para os seus associados. Muito obrigado e mais uma vez faço um convite para quem não é associado ainda se associar ao Cindy Lojas de Porto Alegre. Obrigado. Consumidor RS presente nesse grande evento, Paulo Penarrey. Um prazer em revê-lo novamente. Hoje a gente vai ter uma palestra incrível. Conta um pouquinho para mim. Com certeza. Em primeiro lugar, agradecer a presença de mais uma vez do Consumidor RS, nosso parceiro da comunicação aí, né? A gente tem por hábito, sempre no final do ano, proporcionar uma palestra aos nossos associados para motivar os seus funcionários, enganjá-los nas vendas de final de ano, né? E dessas vezes nós escolhemos o Eris Barbosa, que é uma grande pessoa, uma grande história de vida, um rapaz que veio da periferia, que estudou, trabalhou na Microsoft no Vale do Silício, saiu para novos desafios, é um exemplo de pessoa e de profissional. Então estamos curiosos, né, porque ele vai falar do tema neurociência como ferramenta de vendas, como auxiliar. Então neurociência é uma coisa relativamente nova, é uma coisa que tem 20, 25 anos, mas a gente tem certeza que nós vamos cumprir novamente a nossa missão de capacitar os nossos associados, os nossos vendedores para atender eles melhor, para a gente ter um consumidor mais feliz. E essa é a missão do Cindy Lojas de Porto Alegre. Os associados do Cindy Lojas estão sempre cobertos com esse respaldo, não só de tecnologia, de informação, de acolhimento, quanto também da atualização, que eu acho que é fundamental. E a gente falar de neurociência, fomos além agora. Sem dúvida. Vocês reparem que o Cindy Lojas montou o primeiro hub na área sindical, né, que é o nosso Connector Hub. Então é o hub de inovação lá, que está sendo muito bem frequentado. E para você ter ideia, nesse caso desse evento de hoje, a palestra é completamente grátis. A gente está dando 5 ingressos para cada associado. Então depende de cada um. É só um pouquinho de vontade de vir aqui, aprender e trabalhar e vender melhor. E a gente sabe que quanto mais se trabalha, mais se estuda, mais se produz, nosso cérebro, como qualquer outra ferramenta do nosso corpo, quanto mais exercitada, mais dinâmica, mais maravilhosa ela vai ficando. É isso aí, a gente costuma dizer que quem corre porque gosta não cansa, né? E a mesma coisa é a nossa mente, a gente tem que exercitar como se fosse um músculo, como se fosse o corpo, né? E a mente e atividade é tudo. Nós temos colegas aí de 60, 70, 75 em plena atividade, presidentes de cooperativas, presidentes de empresas. E então é isso aí, temos que exercitar, temos que nos desenvolver, porque a coisa está muito dinâmica, né? As coisas mudam muito em pouco tempo, então a gente tem que estar o tempo todo preparado para nos desenvolver. Em relação ao consumidor, essa questão agora final de ano chegando, bate um pouquinho aquela tensão pós-pandemia, existe assim essa questão dessa visão do consumidor estar segurando um pouco a rédea em relação às compras?
Tu sabes que é claro que a inflação consumiu um pouco do poder de compra da população, né? Mas a questão do fim da pandemia, do pessoal poder sair, depois se relacionar, existe uma carência muito grande, né? Tem uma demanda reprimida aí. Então tu vai ver aqui hoje quantas pessoas terão, tu vai num shopping, final do ano, tu vai ver mais gente circulando. Então, na verdade, a gente está retomando e a gente está com muito otimismo que nós já estamos numa normalidade e nós vamos passar do que era antes da pandemia, vamos melhorar bastante. Eu, como já fui vendedora durante muitos anos, na época de adolescência, eu lembro que a época mais esperada era essas épocas festivas, principalmente Natal, que é onde as comissões despencam. Mas esse ano rola uma insegurança por parte dos associados de pensar, questão de investimento, vale a pena? O que eu vou investir? Vitrine, enfim, esse tipo de detalhe que faz toda a diferença. Na verdade, em função até do pós-pandemia, né, algumas gorduras se foram na pandemia. Então a gente não pode errar o tiro. Por isso da importância da nossa capacitação, do nosso treinamento e nos treinamentos de lojas, porque a gente tem lá mestres, a gente tem graduados, nós temos doutores ensinando como fazer melhor com menor, fazer mais com menos. Então, hoje em dia, e a criatividade brasileira é incrível, né? Nesses momentos tu vê as pessoas se diferenciando, tu vê novos negócios surgindo, tu vê pessoas com negócios que nunca fizeram, dando certo. Então a gente tem que estar sempre em atividade. E o clima é de otimismo. Estou sentindo no ar, ou estou enganada? Tá certíssima, porque o final do ano promete muito, né? A gente está uma expectativa muito boa, as lojas estão preparadas, o pessoal está abastecido, né? Então a gente tem uma perspectiva muito boa de final de ano e com certeza vai se realizar. Parabéns, sucesso, e eu quero assistir essa palestra. Com certeza, nós que agradecemos novamente, tá? Um beijão e tamo junto. Tamo junto. Isso aí, obrigado. Alexandre Peixoto, pelo visto o clima aqui é de otimismo e eu já senti energia no ar, tá todo mundo muito empolgado porque essa palestra promete. Muito. Essa palestra foi a nossa palestra mais bem avaliada de 2016 dentro da Feira Brasileira do Varejo. Então a gente tem uma expectativa muito grande e principalmente e as inscrições já mostraram que a expectativa é grande. Outra coisa que a gente nota é a organização do Cindy Lojas. Chega aqui, tem o pessoal que te recebe bem, tá tudo correto, tudo... É um ambiente, assim, eu digo, além da coisa de, vou só me associar, não, virou uma família. Sem dúvida, nós gostamos de saber o nome do nosso associado, a gente gosta de fazer as coisas por eles, né, em que entendam que nós estamos aqui trazendo o que tem de melhor nesse momento para eles, para tentar cada vez mais vender e vender de forma muito assertiva, com um belo atendimento através das ferramentas que o Wesley Barbosa vai estar apresentando hoje para todos. E aqui está a nossa equipe atendendo o associado. Não, e a prova de que as pessoas querem evoluir esse ano é nítida, porque tu vê uma segunda-feira, final do dia, as pessoas cansadas, trabalharam, estudaram o dia inteiro, chega aqui com todo o gás para aprender, para poder agregar valor. Isso é fantástico. Mas isso é o nosso varejo, né? As pessoas não desistem, as pessoas estão sempre atrás de informações, de conhecimento, como eu falei no início, de saber a melhor forma de atender o seu cliente. Por isso elas estão aqui. Fantástico, é sempre muito bom falar contigo e saber que tu está engajado sempre em novos projetos. Eu já estou sabendo que também a nossa feira promete ano que vem, hein? Sem dúvida, a feira, eu não vou dar um spoiler aqui, mas nós estamos com coisas muito legais que vão vir, que são coisas de pesquisa que nós fizemos com nossos associados e pessoas que visitaram a feira, com o que elas querem assistir, né, na próxima feira, o que é importante que a gente possa repetir e cases que a gente vai levar para lá. Então, assim, tem muita coisa boa. Não se esqueçam, 24, 25, 26 de maio na Fiergs. Não quer dar spoiler, mas isso que tu acabaste de falar nos remete ao que está acontecendo agora. E os nossos cafés, enfim, aquele espaço incrível, é o tempo todo meio que instigando, digamos assim, o lojista a pensar maior, pensar além. Sem dúvida, o objetivo do Cindy Lojas sempre está inspirando, né, trazendo o que tem de mais moderno, para que as pessoas possam realmente vir aqui e ter esse espaço de convivência, de networking, para levar para suas lojas o que tem de mais moderno, o que tem de legal, do que está acontecendo no varejo.
Alexandre, eu vou te liberar, que eu estou vendo que o pessoal também já está querendo conversar, vai recepcionar aí e vamos curtir esse palestrante, porque me disseram que vai estar fantástico. Sem dúvida. Obrigado, Fernanda, pela presença de vocês. Wesley Barbosa, então, trazendo o que o lojista quer ouvir. A gente vai falar ainda de neurociência, algo mais avançado, moderno. Conta um pouquinho para mim como é que vai ser essa palestra hoje. Olha, a gente vai começar, na verdade, lá do Darwin mesmo, né? Mostrando como a gente se comporta em grupos como mamíferos. A gente vai entender a genética do comportamento humano e aí sim vai expandir para a neurociência. Porque a gente costuma ter um problema, tentar resolver esse problema a partir desse pressuposto. E todas as estratégias de comunicação e marketing é baseado justamente nisso, em como tu quer resolver essa solução. E eu vou dar um step back, como a gente fala, né? Ou seja, dar um passo para trás, entender o funcionamento orgânico do ser humano e se conectar a isso através das neurociências. Para quem não está entendendo que a gente está falando, o consumidor leigo, assim, que, neurociência é uma coisa complexa. A gente buscar em questões mais aprofundadas, melhorar questões do nosso dia a dia, uma linguagem mais, digamos assim, trivial. Como é que tu explicaria isso? Olha, vamos começar do princípio, né? Se eu falar que felicidade é um composto de 4 neurotransmissores que estimulam a busca por prazer, estou falando um pouco científico, mas na prática seria basicamente o seguinte: o que é que eu posso fazer hoje, sabendo desse dado científico, para estimular as pessoas a se sentirem melhor? Então a neurociência traz isso, traz como é que eu posso conquistar você pelo olfato, pela visão, pelo teu paladar, como eu posso estimular as tuas memórias sensoriais, para você se conectar à tua infância e olhar para uma roupa de hoje, você como mulher, e se identificar como a tua mãe se vestia ou como você se sentia. Então a neurociência na prática é transformar sensações. Eu deixo de vender produtos, serviços e objetos para vender as sensações para as pessoas. Que lindo, já fiquei louca para assistir. Me conta um pouco da tua trajetória. Eu ouvi um pouco aí questões até sobre a tua formação, de como começou, mas eu queria saber de ti aí como é que foi essa evolução. A educação salvou a minha vida, né? Eu sempre falo isso. Eu nasci numa favela e aí eu fui usando a educação para sempre sair desse meu ciclo vicioso, né, socioeconômico. Eu estudei em algumas universidades famosas, como Harvard, MIT, Columbia também, e eu dei aula na quarta maior do mundo, né, que é a Berkeley UC, enquanto eu era executivo do Facebook no Vale do Silício. Ou seja, a educação sempre esteve próxima a mim. Hoje eu sou professor da Fundação Dom Cabral no Brasil, que é a 9ª maior do mundo e a maior da América Latina. Então, essa relação que eu tenho com a educação, o que eu vim fazer aqui hoje, é o meu DNA, é o meu propósito. Então a minha vida agora se transforma através da transformação da vida das pessoas pela educação. Não, vê só que não é só para o lojista, é para quem está estudando, é para qualquer pessoa que busque conhecimento. Qual é a mensagem final que tu deixa assim, para o pessoal que está se preparando para o Enem ou para uma grande prova como a OAB, um concurso público? O que é o plus da questão? Olha, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever. É aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. O conhecimento ele é coletivo, ele não está na cabeça de uma pessoa só. Então, se você quiser fazer a diferença na vida das pessoas e na própria, use as outras pessoas para isso. Parabéns, boa palestra, adorei te conhecer. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Faremos um rápido intervalo. Veja a seguir. Vice-presidente de comercialização do Secov RS HDM, Dr. Rafael Padoim Nenê, comenta as vendas no mercado imobiliário gaúcho e as taxas de financiamento habitacional. Nós já voltamos. Saúde? Saúde é importante para todo mundo. Inclusive para o mundo. Ninguém consegue ser bem saudável se viver num planeta doente. Desde 1967, nosso jeito de fazer negócios é respeitar a vida em todas as dimensões. Adotar valores e práticas que impactem positivamente nossa gente, nossos parceiros, nossos clientes e nossa casa. Sempre guiados pelo compromisso de sermos hoje mais sustentáveis do que ontem e menos do que amanhã. Saúde, bem-estar. Para nós, cuidar de todos é cuidar de cada um. Todos Bem, a plataforma de sustentabilidade do Grupo DIMED. Você
já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. O vice-presidente de comercialização do Secov RS HDM, Dr. Rafael Padoim Nenê, concedeu-nos uma entrevista exclusiva na sede do Sindicato da Habitação. Ele analisou as vendas de imóveis no Rio Grande do Sul e as taxas dos financiamentos habitacionais. E a nossa entrevista hoje aqui no Secov RS com o vice-presidente, o doutor Rafael Padoim Nenê. Doutor, privilégio poder conversar com o senhor sobre essa questão imobiliária, que a gente sabe que próximo do final do ano, estamos com expectativas grandes. Como anda o setor nesse momento? Olha, o prazer é nosso de tê-los aqui, ainda mais um programa com audiência e que leva, né, ao telespectador a conexão com o mercado imobiliário, que eu sempre ressalto que é um segmento da economia muito importante, movimenta e impacta, né, positivamente no que tange a geração de emprego e até mesmo não deixa de ser a moldura para as cidades, né? E Porto Alegre vem numa pegada muito interessante a isso. Eu acho que o município vem favorecendo através de algumas iniciativas, né? A gente tem falado muito aí do centro estendido, um conceito que o município trouxe, né? A questão da orla, a questão do centro histórico e o quarto distrito.
Então são, digamos assim, cenários que a gente pode... É difícil até não comentar o mercado imobiliário sem trabalhar com alguns elementos muito próximos e atualizados, né? Mas no âmbito geral, a gente considera que o mercado ele está positivo. A gente não pode deixar de considerar que passamos por uma pandemia, né? E aí nós estamos falando de 2 anos de impacto. E a gente tem, claro, a gente tem alguns números. É importante até aproveitar esse espaço e comentar sobre os números. E comentar também que a gente tem aqui dentro do Secov uma equipe multidisciplinar, né? E que desenvolve também leituras de mercado, pesquisa. Esse grupo, inclusive, é bem reconhecido. O Secov RS tem uma valorização através dos outros Secovs em função desse trabalho interno que nós temos aqui para o mercado e que está à disposição dos associados, né? Está à disposição dos meios de comunicação. Bacana que essa conexão com vocês já tem essa troca, eu acho. Então, por isso que eu digo que o público aí do programa já é um expert aí no mercado imobiliário, né? Mas, no que tange a pandemia, a gente, sim, claro, se teve uma redução de aproximadamente 2% da geração de guias dentro desse período, né? De guias de TBI. Mas também a gente não pode deixar de considerar que antes da pandemia, a movimentação de venda, ela também estava acima da média. Então, eu acredito e defendo a tese de que, mesmo com a pandemia, e nós vincularmos esse número de menos 1,9% de gerações de guias de TBI, que são as guias, né, que fazem a escritura ou financiamento bancário, é gerado aquela guia para que depois o imóvel venha a ser registrado no nome do adquirente. Então, a gente consegue também, é um meio de analisar o fluxo de negócios fechados em certo período, né? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com todos os impactos, e considerando que antes nós estávamos num período de vendas, digamos assim, acima da média histórica, 2% eu não considero como se fosse um número ruim. Uhum. E também é importante considerar que pós-pandemia e durante a pandemia, então melhor falando, durante a pandemia, o consumidor, ele passou por um período de gestação, de análise, de reflexão sobre o imóvel. A gente vem conversando e observando, né, e o mercado vem se comportando pós-pandemia, no sentido de ajustar algumas necessidades de consumo e de uso. Isso no âmbito geral, mas no que tange aos imóveis também, né? Então, alguns projetos levam já em consideração algumas tendências da própria digitalização do mercado imobiliário e da digitalização das relações de consumo e de trabalho. Então, foi um facilitador. A pandemia, como o mercado imobiliário ele é muito pulsante, ele é muito criativo, se a gente considerar que foi um momento de dificuldade, isso sempre gera um despertar para inovação, né? E a inovação tecnológica dentro do mercado imobiliário foi muito positiva. Muitas iniciativas estão trazendo transparência, estão trazendo celeridade, estão trazendo diminuição na burocracia para fechamento dos negócios. Então, tudo isso é um ponto positivo que eu vejo em função da pandemia. Mas quando eu digo que a questão da gestação dos imóveis, e daqui a pouco esse período de pequena redução nas vendas, eu acho mais vinculado talvez com um aumento um pouquinho no tempo da decisão da compra. Porque o consumidor ele começou a refletir sobre qual é o real tamanho do imóvel. Eu preciso desse imóvel para também trabalhar. Eu preciso de um imóvel mais próximo do meu trabalho. Praticidade. Mas daqui a pouco eu também nem preciso do imóvel mais próximo do meu trabalho, porque eu já não tenho mais aquele trabalho, porque eu já estou trabalhando em outro local,
ou fiz uma sociedade de forma que a gente reduziu algumas despesas, a gente consegue trabalhar de forma mais remota e às vezes esse investimento no ramo imobiliário ele acaba não sendo diretamente dentro do centro urbano, no sentido natural, orgânico dele movimentar uma troca de um imóvel dentro, por exemplo, dentro de Porto Alegre. Daqui a pouco ele permaneceu no dele, mas daqui a pouco essa margem de investimento que ele tinha para esse movimento, ele pode ter feito investimento num segundo imóvel ou até mesmo num terceiro imóvel, no que tange a lazer, né? Como é que ficaram as questões dos imóveis no litoral, agora que tu falaste sobre isso? Esse é um movimento bom, porque, por exemplo, se a gente faz uma análise ampla, talvez a gente peque por considerar questões pontuais, né? Então, com ou sem a pandemia, vamos chamar assim, esse segundo endereço, até mesmo esse terceiro endereço, acelerou bastante. O pessoal buscou sítios de lazer, o pessoal buscou a serra, o pessoal buscou o litoral. O litoral hoje são praticamente cidades, né? A gente pode fazer um paralelo com relação ao mercado de locação no litoral, né? Por que muitas vezes nós visitávamos o litoral durante o nosso inverno, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e nós não visualizávamos calçadas com circulação de pessoas. Não tinha muito lazer, opções. Lojas fechadas, restaurantes fechados. Por quê? Porque eram atividades segmentadas. Elas abriam e fechavam. Elas abriam durante a temporada e fechavam. E hoje, quem frequenta o litoral tanto no inverno como no verão, ou seja, no ano todo, tu vai verificar já uma organização de cidade e de distribuição de espaço bem diferente. E isso também motiva, por isso que eu digo essa questão da gestação dos imóveis, né? Isso faz com que o movimento ele tanto para o consumidor, que vai adquirir um imóvel novo ou usado, mas ele também fez com que o construtor também identificasse algumas tendências, algumas necessidades novas, e ele também ajustou projetos. E teve a opção de ir morar no litoral também. E também isso, né? Eu acho que isso é bem significativo porque tem muitos segmentos de atividade profissional e até mesmo profissionais liberais que conseguem à distância atender ou manter a mesma, ou talvez até conquistar mercados novos, né? E qualidade de vida. E qualidade de vida porque fica numa região mais tranquila. É a análise que a família tem que fazer, né? São momentos da família. Às vezes a família ainda está muito vinculada com os filhos menores, o aspecto da escola. Mas isso tudo passa por experiências, né? Por exemplo, a gente acompanha alguns lançamentos imobiliários que às vezes estão um pouquinho fora do eixo central da cidade, mas que já convida instituições de ensino para que permaneçam dentro daquele condomínio, por exemplo, dentro daquele loteamento, dentro daquela célula nova que foi criada. Isso justamente para gerar esse bem-estar. Então, nós aqui que atuamos no mercado imobiliário, a gente considera que o mercado ele é favorável mesmo após a pandemia, né? Também podemos, mesmo com algumas questões de inflação, a gente consegue observar que a aquisição dos bens em detrimento à aquisição de serviços também foi maior nesse período de pandemia. E então, quando a gente fala em aquisição de bens, a gente coloca nessa lista os imóveis, né? Então, eles representaram um papel importante nessa questão econômica, né? A tendência, pela nossa conversa, é extremamente positiva, mas os números refletem justamente a nossa realidade. Eu até vou pedir permissão assim, e compreensão, porque são dados bem recentes, né? Fazendo até essa vinculação com
a equipe de pesquisa, né, de levantamento e de análise de mercado que nós temos aqui no Secov. Então a gente pegou elas especialmente para compartilhar com vocês hoje, né? Ficamos felizes pela exclusividade. Né? Então a gente tem assim, né? Acho que um número que eu já comentei ali, a gente tem uma variação ali negativa de menos 1,9% na quantidade de gerações de guias de TBI. Mas aí voltando àquela observação que eu fiz, né? Acho que dentro de um prazo de 3 anos, eu não considero ela como negativa, porque ela está fazendo referência a um período anterior, e que se o período anterior ele foi também positivo, acima da média, ela é um número interessante, né? Não chega a ser negativo. A gente dentro do mercado imobiliário, a gente também traça sempre um alinhamento com relação à facilidade dos créditos, né? Dos créditos imobiliários, né? Então a gente tem que em 2021... É possível se financiar 100% atualmente em imóveis? A dúvida é minha, assim. Existe linhas de crédito, hoje está cada vez mais personalizado em função das garantias, né? Mas, digamos assim, o cenário mais vinculado aos produtos mais tradicionais e vinculados às instituições bancárias, tu trabalhas com um percentual um pouquinho menor, né? Mas existem, por exemplo, aquisições que você pode fazer juntamente com o próprio construtor, onde ele pode fazer um financiamento, um financiamento pleno, né? Tem que considerar que esse parcelamento, ele requer muitas vezes que seja feita uma entrada maior. Então, às vezes, essa entrada maior para gerar um equilíbrio no negócio precisa ter já um capital disponível, né? Mas o que se busca, digamos assim, o que o vendedor busca é tentar entender a necessidade do cliente e avaliar e tentar oferecer, né? Mas a gente observou isso, a gente observa que existe, né, o que é chamado financiamento direto. O que é o financiamento direto, né? Então, o financiamento direto muitas vezes, digamos, oferecer ao público final uma condução menos burocrática, se for vinculado com algumas questões bancárias e de financiamento, né? Bacana. Mas nós tivemos, por exemplo, em 2021, a gente teve um total, pelo menos que a gente filtrou aqui, acho que nós temos aqui em torno de 600 unidades. Que é um número elevado. Né? Então, dentro desse parâmetro, panorama geral. Isso. Então a gente teve uma queda ali em 2022, considerando que a gente tem esses números até agosto, né? Vamos pegar metade. Mas se nós continuarmos dentro desse comparativo 2022 com 2020, por exemplo, a gente poderia estar equiparando isso, né? Não teríamos nenhuma perda com relação a isso, né? O cenário não é negativo, com certeza. Então, o que existe é sempre adequações. O próprio, se eu não me engano, o próprio Itaú, no ano passado, estava considerando que 2022, no que tange a crescimento, a PIB, seria até negativo, né? E, se eu não estou enganado, nós estamos falando que 2022, até o presente momento, nós estamos falando de um crescimento próximo a 2%. Então, que surpreendeu. Então, vamos considerar que talvez a gente esteja passando, no âmbito nacional, no que a gente pode dizer como uma espécie de organização estrutural, né? E isso, de certa forma, é também... favorável. Ela é favorável e também ela talvez propiciada por um momento
de preocupação, um momento da questão da pandemia. Então vamos considerar de forma otimista que em 2021 se pensou nisso, e agora, considerando alguns aspectos mais estruturais, talvez a gente não vá ser um grande crescimento em 2023, aí é mais uma opinião minha, mas eu acredito que vai ser melhor do que 2022, né? Tá aí, cenário positivo, e para quem busca o imóvel, de repente esse é o momento. Tudo é negociação, porque eu acho que existem os números, existem a velha questão de demanda e oferta, existe players que estão oferecendo imóveis, aí nós estamos falando tanto do particular que está oferecendo imóvel à venda, como uma construtora que está fazendo um lançamento, ela também está de olho num próximo negócio, né? Um próximo terreno. E o vendedor de um imóvel usado, né, o seminovo, ele também está muitas vezes pensando num outro imóvel. Então, a gente não pode deixar de lado as motivações que o mercado traz, que é a parte interessante das negociações, e aí nós temos profissionais distribuídos em várias etapas e fases de um bom negócio imobiliário. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, o importante é testar, é negociar, é avaliar bem o que precisa, é fazer uma análise financeira do que já se programou, procurar uma assessoria de crédito, muitas vezes. Essa assessoria de crédito, daqui a pouco, pode dizer, olha, você não está 100% preparado, mas se você fizer tais e tais deveres, talvez em 2, 3 meses você possa vir a mercado. Então, eu acho que isso tudo sempre deve ser levado em consideração, né? Eu acho que todos têm um custo, né, para a geração daquele imóvel, para aquela construção daquele imóvel, mas eles também estão avaliando, todos que vendem estão avaliando oportunidades de novos negócios, precisam muitas vezes ter um retorno financeiro para desenvolver novos produtos, dar seguimento com novos projetos. Então, o que é importante, que a gente sempre tenta deixar o consumidor que está avaliando comprar um imóvel que seja para residência, seja para comércio, seja para investimento, que negocie, né? que avalie as condições que o mercado oferece, até mesmo com base na tua pergunta. Às vezes existem produtos que tu tem uma facilidade de aquisição maior, que tu vai encaixar de forma mais lenta dentro do teu orçamento, mas vai fazer com que você não perca uma oportunidade, né? A gente nunca pode esquecer de dizer que, tanto em momentos mais complexos ou menos complexos, com influências maiores ou menores no que tange a economia, os imóveis, eles precisam de um lugar específico para ser construído. Tanto é verdade que a gente brinca no mercado que diz que não existe imóvel igual, não tem como ser igual. Ou vai ser mais baixo, vai ser mais alto, ou vai ser mais com orientação solar sul, norte, leste, oeste. Então não existe imóvel igual. E às vezes acontecem algumas oportunidades. Tudo é o momento. Que tem que pegar. Eu acho que isso é válido, né? As cidades vão crescendo, os espaços físicos vão diminuindo. É natural que o valor do metro quadrado suba. As pesquisas mostram, né, que existe, que teve desses últimos 12 meses, teve uma variação positiva de 0,43% dos residenciais, um pouco mais dos comerciais, de 2,50%. Bom, vocês já viram que assunto não falta, doutor. Nosso tempo está acabando. Tá bem, eu sempre à disposição. Eu queria te agradecer e fica um gostinho de quero mais para uma próxima entrevista, porque é um assunto que eu acho que não só a mim interessa para o nosso telespectador, para o nosso consumidor, e acredito que seja a primeira de muitas, porque a gente tem muito que conversar sobre isso. Eu acho que 2023 promete. Muito obrigada. Isso mesmo, sempre à disposição aqui na casa para vocês. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma abençoada semana. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. O Arida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso,
Em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Restaurante Sesc. Refeições caseiras preparadas com ingredientes frescos. Muito sabor e qualidade que cabem no seu bolso. Cozinha equipada com ambiente seguro e acolhedor, tudo para o seu conforto e bem-estar. Buffet com diversas opções para seu almoço. E equipes capacitadas com nutricionistas para garantir a melhor refeição. Conheça nossos restaurantes. Acesse sesc-rs.com.br/restaurante. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul.